É isso, e a gente já volta a falar da expectativa para o debate de logo mais, mas acabam de ser divulgados agora números do Datafolha, de mais uma rodada da pesquisa de intenção de voto à presidência da República do Instituto Datafolha. Esse levantamento foi divulgado há poucos instantes e traz os seguintes números. Esses são os percentuais, os que eu vou detalhar aqui, os percentuais de votos válidos, ou seja, já seguindo o cálculo que será feito pela Justiça Eleitoral no domingo, no momento da apuração. Segundo o Datafolha, segundo a pesquisa divulgada agora, Lula teria 50% dos votos válidos. O presidente Jair Bolsonaro, candidato do PL, 36%, mesmos percentuais da última pesquisa. Ciro Gomes, do PDT, vem em terceiro, com 6%, e Simone Tebet, do MDB, na quarta colocação, com 5%. Foram entrevistados para essa pesquisa 6.800 eleitores entre os dias 27 e 29 de setembro, entre terça-feira e hoje, quinta. A margem de erro, segundo o Datafolha, é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, sob o número BR 09479/2022. Repetindo, portanto, Lula 50, Bolsonaro 36, isso no percentual de votos válidos. E para se chegar a esse índice de votos válidos, são excluídos da amostra os votos brancos, nulos e os eleitores que se declaram indeciso. É dessa forma que vai ser feita a contagem dos votos pela Justiça Eleitoral no domingo e, segundo essa pesquisa, portanto, haveria a possibilidade de vitória de Lula no primeiro turno. Repito, pesquisa do Datafolha, divulgada agora, encomendada pelo jornal Folha de São Paulo e pela TV Globo. Diogo Schelp, boa noite, Schelp. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé Maria, Ana Paula. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Augusto Nunes, e boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o debate, esse último debate antes das eleições, há poucos dias das eleições, é importante porque muitos votos são decididos nesses últimos dias, né? Muitos eleitores deixam essa escolha, ou pelo menos a decisão final, para a véspera das eleições, para a véspera da votação. Ainda que nesta eleição, segundo as pesquisas, inclusive do Datafolha, é diferente, né? Segundo essas pesquisas, 80% em média, um pouco mais, um pouco menos, daqueles que votam nos dois líderes das pesquisas, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, já estão decididos, já decidiram o seu voto há bastante tempo. Isso explica porque há uma estabilidade tão grande nessas pesquisas ao longo dos meses, desde antes do início da campanha. Mas há sempre algo que pode mudar o jogo. Por isso esse debate é sim definidor, pode ser definidor. Lula faltou no último debate justamente porque a campanha, a equipe do PT, entende que ele teria mais a perder do que a ganhar. No último debate que foi realizado antes na Band, Lula se saiu mal, se saiu pior do que os outros candidatos mais importantes. Ele recebeu muitos ataques na questão da corrupção, ou seja, a questão da corrupção nos governos do PT foi lembrado, né, com bastante ênfase pelos outros candidatos, e ele não respondeu de forma enfática, vacilou, na verdade, nessas respostas. E os outros candidatos cresceram em cima disso, ou seja, cresceram pelo menos na percepção de que haviam se saído melhor. Por isso o entendimento da equipe do Lula era de que não valia a pena submeter ele a mais um debate, o que foi realizado no fim de semana passado. Mas este debate da Globo, há poucos dias das eleições, ele não poderia faltar, porque daí a imagem, né, daquele que foge da raia seria ainda pior. Então veio o entendimento de que seria melhor ele enfrentar as críticas, enfrentar os questionamentos que ele certamente vai sofrer, do que simplesmente deixar uma cadeira vazia, deixar um púlpito vazio. Em relação ao presidente Jair Bolsonaro, ele certamente vai bater nessa questão da corrupção de novo e com mais ênfase, vai tentar criar ou aumentar a rejeição ao presidente Lula, compensando a própria rejeição que o presidente Bolsonaro tem, que também é alta. Então vai tentar aumentar a do adversário para tentar compensar isso. E Lula vai falar, provavelmente, sobre os problemas de pobreza, vai tentar esquivar-se dessas questões de corrupção. E um tema que pode vir à tona é o do Celso Daniel, do assassinato do prefeito Celso Daniel, lá em 2002, que o presidente Bolsonaro talvez traga à tona, porque houve uma declaração da vice de Simone Tebet, Mara Gabrilli, que reavivou esse assunto. A gente já fala mais sobre o debate, a gente vai querer saber também suas expectativas, Ana, para esse encontro de logo mais dos presidenciáveis, mas agora sua análise sobre esses números do Datafolha, divulgados agora. Boa tarde, Ana.
Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Vitor, de novo, né? Eu vou chover no molhado aqui para a nossa audiência. Eu sou da turma que continuo cética, pragmática em relação aos institutos de pesquisa, né? Que viraram lojinhas de porcentagem, como muito bem coloca o nosso querido mestre Augusto Nunes. E não é porque o Instituto Datafolha dá margem muito acima para o ex-presidiário, o ex-presidente e ex-presidiário condenado em 3 instâncias com provas sobradas. É porque esses institutos no passado, eles têm um passado que não é glorioso, é um passado que não mostra exatamente o que aconteceu na realidade. E não foram erros no passado, erros dentro da margem de erro, um pouquinho para cima, um pouco para baixo, 3 pontos para cima, 3 pontos para baixo. Então, fica difícil, né, discutirmos sobre esses institutos de pesquisa quando um CEO de um desses institutos diz para a nossa querida Cristina Grêmio, no Jornal da Manhã, que há clientes que compram resultados, né, e clientes que compram pesquisas. Então, é muito difícil continuarmos seguindo o caminho da eleição presidencial, tendo como uma das bússolas esses institutos que erraram muito no passado. Depois, de maneira paralela, o Instituto Datafolha faz parte do grupo Folha de São Paulo. Você entra aqui nas ferramentas de busca e você coloca as principais manchetes dos últimos 3, 4 meses, não precisa ser nem 3 anos, 3, 4 meses do veículo Folha de São Paulo em relação ao Bolsonaro, ao ministro Guedes, ao ministro Tarcísio, ou Tereza Cristina, ou qualquer setor do governo, da administração Bolsonaro. É só desastre, é só tragédia, é só notícia ruim, não tem... É sempre a manchete a inflação, os números da inflação caem, mas desemprego cai, no entanto. Então, é difícil, não é, Vitor, nós comentarmos o que quer que venha do Datafolha ou da Folha de São Paulo, quando eles encabeçam aí a imprensa de necrotério, a imprensa que quer que o Brasil afunde, que torce para o quanto pior, melhor, como se eles tivessem boias aí no braço e se o navio afundar, eles estariam salvos. Sabemos muito bem que não é assim, mas eu acho que dentre o consórcio, o conglomerado que vive torcendo, que há 3 anos e meio, que há quase 4 anos fica torcendo para esse navio afundar, o Datafolha e a Folha de São Paulo, eles com certeza encabeçam esse consórcio aí. Agora você, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown. Boa noite a todos. Eu acho que há um erro aí na informação e eu queria corrigir. O Lula não tem 50%, segundo o Datafolha. O Lula tem 50.000% das intenções de voto, segundo o Datafolha, e ele já ganhou disparado. Por isso que o Lula não precisa fazer campanha, por isso que o Lula não precisa mais ter eleitor, por isso que você não precisa olhar, procurar e constatar onde está o eleitorado do Lula. Você tem os redutos, né? Ali, não sei o que e tal, realmente o candidato está mais discreto, né? Indo só ao auditório, não sai na rua. Não sai na rua, porque ele já está saciado, né, da relação com o povo. Não é porque vão chamar ele de ladrão, não. De jeito nenhum. O povo ama o Lula, né? O governo do Lula foi só maravilha. Como mostra a Folha de São Paulo, como mostra o Datafolha, como tem mostrado, infelizmente, a TV Globo, que entrou num transformismo também, e quase toda a imprensa. Ou seja, é uma situação nessa eleição absolutamente artificial, infelizmente, de tentativa de recauchutagem de um ex-criminoso, né, como se tenta colocar aí, com a complacência da cúpula do Poder Judiciário, com a complacência da imprensa vergonhosa e com a tentativa desses
agentes todos aí, de fingir que no Palácio do Planalto está o fascismo, está a nuvem negra do totalitarismo. Então, por que nada disso adianta? O debate não adianta, não tem valor nenhum. Porque, nesse momento, não se discute o governo. Não é isso? A eleição é para presidente, a gente está falando de eleição para presidente. Né? O presidente faz o quê? Ele desfila na passarela, ele lança novos penteados, né? Ele é um compositor. Qual é a do presidente? Não, ele governa. Então, para isso, você tinha que estar discutindo o governo. As reformas, o que deu certo, o que não deu certo, os problemas do Ministério da Saúde, os avanços na área de privatização, os indicadores macroeconômicos pós-pandemia. Não vou nem dizer aqui mais quais são, que o público sabe quais são. Isso tinha que estar sendo discutido de uma maneira adulta, honesta, sincera. Desistiram, mas assim, desistiram de uma maneira grosseira, não é dizer assim, não, tem uma certa nuance aí, estão puxando um pouco uma narrativa, porcaria nenhuma. Desistiram desse negócio, e durante 4 anos, desistiram, né? Ficam tentando trazer aí a ideia, estão obcecados, fanáticos, né? Tarados por essa ideia do fascismo, e aí não tem debate, né? E as pesquisas, a pesquisa é uma piada, gente, né? Vamos rasgar a fantasia. A pesquisa é uma piada. Onde é que está o eleitorado do Lula? Onde é que apareceu? Um personagem que está aí aos trancos e barrancos, com plateias amestradas, cometendo gafes, falando mal de mulher, não fala mais coisa com coisa. Né? Um personagem triste, patético, que tem meia dúzia de subcelebridade aí, que tem os seus seguidores e fica fazendo L de ladrão aí. E aí está essa construção deprimente que vocês fazem, né? Então, para pesquisa, eu prefiro aquela da XP e aquela do Genial, que dizem que o brasileiro acha que o Lula é o mais indicado para combater a corrupção, ou seja, perderam completamente a noção do ridículo, tentando construir um Lula, né? Aí aparece o BTG também, aí o Lula oscila um ponto para cima de mim, companheiro. Pô, peraí, décadas de janela, Lula oscila um ponto para cima, não enche meu saco, né? Não tem outra linguagem com vocês, não tem outra linguagem com a cara de pau de vocês, com a falta de caráter de vocês, não tem outra linguagem. É isso aí, vocês estão tentando construir uma situação. Então, evidentemente que nada disso tem valor, debates, pesquisas, não sei o quê, é tudo um terreno baldio, onde não se aproveita nada, e o que se precisaria realmente nesse momento, né, que seria a avaliação das políticas, que passo adiante o Brasil pode dar, nada disso está em discussão, que querem porque querem inventar. E ainda tem, né, Vitor, a justiça, ainda tem a justiça eleitoral. Como é que pode você partir para uma eleição com a justiça eleitoral fazendo política? Né, com um presidente do TSE, que é um personagem peculiar na história, é um protagonista assim, sem precedentes, ameaçando eleitores, com todas as suas decisões favoráveis, com o outro ministro do TSE do tapinha no rosto. Então, assim, como é que a gente pode esperar que os percentuais do Datafolha vão se encontrar com os percentuais do TSE e vai ficar tudo bem? Não dá, né? Não dá. É um ambiente muito ruim, infelizmente. Felizmente, a população está atenta e existem as instituições que também estão atentas, mas não vai ser fácil, é um ambiente muito desviado, né? E é isso aí, vamos ver, espero que não se dê o pior. Antes de seguirmos, um recado para você que está ligado aqui em Os Pingos nos Is. Hoje, a partir das 10h30 da noite, o time de comentaristas da Jovem Pan vai analisar em tempo real o último debate entre os candidatos à presidência da República. A partir das 10h30 da noite, no Headline News, a melhor análise do último encontro entre os candidatos à presidência. Eles debatem na Globo e você acompanha tudo aqui na Jovem Pan News. Sobre esses números do Datafolha, queremos ouvi-lo também, Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, meus companheiros de programa. Boa noite a você que nos acompanha.
Se é retrato do momento, esse retrato não tem mudado. Vamos combinar isso aí. E agora chegou praticamente a maioria absoluta. Se oscilar um pouquinho para cima, né, a margem de erro é de 6 milhões, se eu estiver enganado, me corrijam. 6 milhões de eleitores, tá certo? São 2 pontos percentuais. 2 pontos percentuais. Temos 150 milhões de eleitores. Cada ponto 1,5 milhão, 2 então, pontos, 3 milhões, não é isso? Exatamente. Que se você jogar com as duas bases, um desce, outro sobe, são 4 pontos, 6 milhões. 6 milhões. É muita coisa. Mesmo assim, nada oscila. Eu não vou repetir aqui o que já disseram em meu nome a minha querida parceira Ana Paula e o meu irmão Guilherme, já disseram o que eu penso. Mas é o seguinte, se não oscila, o retrato está igual. Está tudo parado. Nada interfere. O Lula pode falar da sacadinha do Pum, pode dizer que os paulistas do interior são caipiras, que nada acontece, ele está ali. E aí, se os jornais quisessem ser corretos, eles diriam que, como oscilou dentro da margem de erro, está tudo igual. Então vamos lá. O Datafolha vai ter que pagar para ver. E pagar por isso caso erre. Se acertar esse retrato, eu também vou reconhecer aqui que o meu compadre Zé Maria tem razão quando ele fala das pesquisas. Ele vê vê as pesquisas como uma coisa mais séria, né? E eu não tenho nada a dizer, nenhuma ressalva a fazer ao Zé, que é meu querido compadre. Mas eu sou bem cético, então vamos ver se desta vez a gente cobra a seriedade das pesquisas e os resultados. Vamos checar, porque eu também não estou vendo esse quadro. E eu também vejo com espanto uma eleição que faz alguns meses já que não oscila. Nada interfere na campanha. Espero que, se vier uma diferença que eu acho que pode acontecer, o Datafolha não ponha na conta do debate isso aí. Um debate não pode mudar tanto. O brasileiro decide da última hora e tal. Vamos combinar. Se ficar fora se ultrapassar essa margem de erro, qualquer resultado desse, fica combinado aqui que o Datafolha agiu deliberadamente, com má fé, para derrotar um candidato. Não tem dúvida. E aí vamos para o segundo turno. Agora, Zé, você já tinha falado um pouquinho sobre o debate, queremos te ouvir também sobre esse novo levantamento do Datafolha. Para quem está chegando agora, os percentuais são 50 para Lula, 36 para Bolsonaro, isso em votos válidos. Zé? Pois é, olha, Augusto, você tem tanta razão de desconfiar e de ver com ceticismo as pesquisas, que agora inovaram. Lançaram uma pesquisa sobre a pesquisa. E a pesquisa sobre a pesquisa deu que as pessoas não acreditam na pesquisa. Aí daqui a pouco vão ter que fazer uma pesquisa sobre a pesquisa das pesquisas. Aí as pessoas vão dizer que não acreditam na pesquisa que pesquisou sobre a credibilidade das pesquisas. E a confusão foi tanta nestas eleições que agora nós podemos dizer que algumas empresas que fazem pesquisas vão acertar. E podemos dizer também que algumas empresas vão errar, já de antemão, porque os dados estão tão contraditórios que está dando esse resultado. Existem pesquisas de um lado e existem pesquisas de outro. O que eu defendo sempre é que uma pesquisa bem feita, com técnicas apuradas, né? É possível, sim, sentir o que o eleitor está pensando. E isso é verdade que as pesquisas estão indicando, e é verdade, que a eleição está polarizada entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. E mais ainda, que a Tebet e o Ciro estão ali rastejando ali entre os 4% e 5%, e há quem diga que a Tebet vai ter mais votos do que o Ciro Gomes nas eleições. O resultado é surpreendente. Não dá para fazer uma definição assim, porque está muito
está muito polarizado o processo. A eleição está aberta. E quando chegar lá na urna eletrônica, o eleitor vai pensar melhor sobre o futuro do Brasil, sobre a proposta de cada candidato e vai decidir. É lá, categoricamente, que o eleitor vai decidir entre um e outro. É assim, mas que as pesquisas indicam ali aquela fotografia que está na frente, sim. Só que eu não acredito que esteja nessa quantidade toda. Acho que estão ali empates e a eleição está aberta. O resumo é esse, a eleição está aberta.